aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Como estamos? Me conta! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Márcia Fervienza, se você é novo ou nova por aqui. Sou astróloga, professora de astrologia e terapeuta. E hoje estou vindo aqui gravar para você esse vídeo com previsões para a lua nova em Sagitário. Estou vindo aqui do meu escritório, assim, numa noite fria, bem escura aqui da Escócia, época de Natal, né? Aqui tá minha árvorezinha e com essa luz assim baixa, sabe? Tudo bem aconchegante, o que é diferente da minha energia normal, né? Que eu trago para você. Mas é isso, a gente tá provando com coisas novas. Então, se você é novo ou nova por aqui, saiba que você não vai se entediar aqui nesse canal, porque a gente tem cenários diferentes, a gente tem ritmos diferentes, cada hora a gente tá fazendo uma coisa diferente. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 9 de dezembro, tá tendo uma tempestade aqui, chamada Tempestade Bram. BRAM. E o dia teve horroroso. Então eu resolvi assim vir, não com uma energia de dia feio, mas com uma energia assim mais aconchegante, sabe? Mais abraçadinho. Vamos falar sobre essa lua. Essa lua, ela chega no grau 28 de Sagitário, no dia 19 de dezembro, às 22h43, horário de Brasília, tá? E a gente tem alguns eventos, né, no céu no momento dessa lua. Ela chega no grau 28, então ela já tá no final de Sagitário. Aliás, por causa disso, quero te falar que é interessante, depois que eu fizer a explicação da lua, que você for ouvir pro seu signo solar e ascendente, talvez seria interessante você ver aonde que o grau 28 de Sagitário cai no seu mapa, porque de repente pode ser que você precise ouvir pro ascendente seguinte, para saber os efeitos que essa lua vai trazer para você. É uma lua nova, né? Então é uma lua nova que ela fala de início, né? Sagitário é um início, uma abertura de horizonte, uma expansão, um novo começo, mas no final do signo. Então a gente está falando de algo que começa meio que já no fim de uma linha, né? Tentei pensar em exemplos para dar para vocês, né? O que é algo que começa no fim de uma linha, né? É como se você tivesse assim ansiando por um caminho, por uma estrada, né? E você visse uma placa dizendo última oportunidade. Sabe quando você tá assim, indo pra, não sei, pegou aí a linha amarela, a linha vermelha, e aí você tem várias saídas de acordo com o lugar para onde você esteja indo. E aí, eu sei que essa é uma referência muito carioca, né? Só vai entender quem é do Rio. Tô sabendo. Mas é isso, né, gente? Eu sou carioca, não tem outro exemplo para dar. Mas é como se dissesse assim, última oportunidade de saída, sabe? Então assim, tô indo pra Barra, tá, saída 1, saída 2, aí você tem assim, tu quer ir pra Barra? Tem que sair, se passar dessa saída não tem mais, você vai ter que esperar até chegar, sabe, em Copacabana pra pegar esse retorno, entendeu? Então assim, a gente tá indo, né? E a gente vai se deparar com uma última oportunidade de começo com essa lua nova em Sagitário. Um começo que tem esse tom sagitariano, né? Então, tanto pode envolver questões legais, questões de viagem, questões de documentação, como pode envolver questões de expansão de horizontes de uma maneira geral, né? Educacional, estudo, filosofia de vida. Só que essa lunação, ela chega com um quincúncio exato ao Urano retrógrado em Touro. Um quincúncio, ele é um aspecto que ele não é barulhento, ele não causa grandes transtornos, ele não causa grandes incômodos, mas ele incomoda. E como ele tá chegando, como ela traz um quincúncio exato com Urano retrógrado em Touro, a gente tá falando de uma situação que não é nova, né? Então, você tá diante de uma última oportunidade.
de dar início a algo. Sabe o que eu pensei agora como exemplo? Só a última oportunidade de se inscrever para estudar astrologia comigo, gente. Olha só, no meio do vídeo eu paro para fazer a propaganda do curso. Inscrições abertas em dezembro, ainda com promoção de Black Friday. Última oportunidade. Perdeu, só abro turma depois, ó, 2027. Então, assim, última oportunidade para você pegar a saída, para ir para onde você quer, para dar início a esse algo, e aí você tá aí, né, caminhando com esse sapato apertado. Não é que te impede de encaminhar, né, mas tu pisa e dói. Né? É o Urano retrógrado em Touro. Não dá direitinho e com leveza tu não consegue, tu caminha, mas não com leveza, né? E com essa... não. Agora, como esse Urano tá retrógrado, esse incômodo, esse sapato apertado, tu já sabia que ele estava apertado antes de tu sair de casa. Esse sapato, ele já apertado, já não é de agora. Então, assim... esse algo que incomoda não é novo, sacou? Essa pedra no caminho não é nova. Ou pode ser que a sua necessidade de dar início a esse algo novo, o seu desejo de estudar astrologia comigo não seja novo, entendeu? Pode ser que seja algo já que você vem postergando, um início que você vem postergando, porque para você dar início a esse algo, você precisa fazer uma mudança, Urano, e tu tá adiando essa mudança. Tu tá adiando. E agora, porque essa lua nova é no grau 28, não dá mais para ignorar, mas também não é para resolver de um jeito impulsivo, tá? Não é. É um quincúncio. Você vai ter que fazer um ajuste, você vai ter que fazer uma mudança, você vai ter que fazer uma reacomodação, tem uma calibragem ali qualquer que tu tem que fazer, que não é impulsiva, porque não se resolve quincúncio de maneira impulsiva, e sim de maneira racional, que é o que vai te permitir dar início, pegar essa saída, expandir esse horizonte, entendeu? E finalmente realizar esse algo. Então aqui a gente pode pensar, a gente pode parar para se questionar, o que você vem postergando, o que você vem desejando começar, que você tem certeza que questões sagitarianas te daria prazer, traria crescimento, expandiria teus horizontes, te ajudaria a entrar em contato com algo novo. O que é? Só que exige de você um pequeno ajuste antes de você poder fazer. E esse ajuste ele não é necessariamente interno, tá? Porque é um quincúncio, é Urano, não necessariamente esse ajuste que você precisa fazer é interno. Não é nada assim dentro de você que você tem que acomodar, não é necessariamente uma questão de segurança, não. É algo que não necessariamente está dentro de você. Regente da alunação, Júpiter. Júpiter, regente dessa alunação, está retrógrado, está em Câncer e está em quadratura exata por grau com Quirón retrógrado em Áries. Aqui a gente tem uma outra camada completamente diferente e enriquecedora dessa alunação para a gente pensar sobre. Essa quadratura, ela tá rolando no céu desde meados de outubro. Júpiter tá ali de reme-reme, nesse grau ali entre o grau 23 e 25, Quirón também. Então eles se encontraram direto, se encontraram retrógrado. Eles não estão em quadratura exata por ocasião dessa lua nova. Estão em quadratura por grau, da mesma maneira que a lua nova não está em quincúncio exato com Urano, está em quincúncio por grau. Mas quincúncio é exato por grau, já é exato pra caramba, tá? O minuto tá fora, mas tá exato por grau, já é coisa pra caramba. Essa quadratura aqui de Júpiter e Quirón já tá rolando no céu desde meados de outubro e ela dá um pouco da pauta da gente sobre a dificuldade desse novo início, né? Porque Sagitário, ele pensa grande, ele é um cidadão do mundo, ele pertence ao universo, ele pertence ao todo, ele não pertence, é bicho solto, sacou? Não tem raiz, Sagitário não tem raiz, entendeu? Mas Júpiter em Câncer tem, e Júpiter em Câncer quer. E aí,
aqui sim existe algo rolando dentro, né? Que é esse conflito que tá rolando no céu há algum tempo entre a questão da autonomia, né? Da minha liberdade, do meu direito de ser, de fazer, de seguir o meu caminho e o meu pertencimento. Pertencimento a um grupo familiar, pertencimento a uma sociedade profissional. Vou dar um exemplo usando o curso de astrologia. Digamos que eu pertenço, né, vamos dizer assim, ao conselho de psicologia, e se eu fizer um curso de astrologia e decidir, né, levar a astrologia a sério, eu não vou ser respeitada como antes pelo meu conselho. Eu não vou ser incluída como antes. Eu vou ser vista como uma profissional que acredita em misticismo, acredita em... não vou dizer que é falácia, mas assim, acredita em superstição. Pessoa que não é uma pessoa séria, né? Imagina. Psicóloga, formada e tal, não sei o que. Astróloga, sabe? Então, assim, esse seria, por exemplo, um exemplo. Só que isso tem mais a ver com algo que você traz dentro de você, com uma ferida sua, com um sentimento de inadequação seu, com um questionamento seu do que com a realidade. Você tá entendendo? O que eu quero dizer com isso? O julgamento é seu, o preconceito é seu. É você que julga que um psicólogo sério não é astrólogo. Não necessariamente o grupo ao qual você pertence vai te julgar. Isso sim tem a ver com a tua segurança interna, o teu conceito de casa, o teu conceito de pertencimento. E aí a dor da autonomia, a dor, né, dessa necessidade de pertencer fica muito exacerbada. Por quê? Porque ela está interferindo com a tua liberdade. A tua liberdade de ser, de fazer, de exercer, de ir, de voltar, ela tá interferindo com isso. Aí sim, aí é assim, essa dor, ela ecoa pra você como? Cara, eu sei que eu posso dar esse passo, eu sei que esse passo me traria crescimento, mas não consigo. Por quê? Porque tem esse lado meu dentro de mim que julga ou que crê, que acaba me puxando de volta pro familiar e pro conhecido. Ou o contrário, eu quero avançar, mas eu tenho medo de me posicionar e enfrentar o que esse passo, o que esse caminho, o que essa escolha, o que essa decisão vai gerar para mim lá fora. É verdade? Não sei. O que eu sei que é verdade é que existe uma insegurança dentro de você que está pedindo para ser olhada e ser curada. Isso é verdade. Agora, é verdade que você vai ser julgado, que vão apontar o dedo, que vão te excluir, ou que você vai deixar de pertencer? Não sei. Não sei se isso é verdade. E aí, existe um ponto no céu, e aqui eu tô sendo extremamente purista, porque eu tô olhando só para os aspectos exatos por grau, que é um trígono entre Lilith no grau 29 de Escorpião e Netuno no grau 29 de Peixes. Esse trígono, ele é importante, embora ele não esteja diretamente associado à alunação, porque ele fala da necessidade da verdade. Também é um trígono que acontece num grau crítico, grau anarético, grau 29, é um grau de transição, mas é um trígono que flui. E ele não é essencial para a leitura da alunação, mas ele é essencial para a dinâmica que está se estabelecendo, porque eu acho que existe algo sobre você, existe algo dentro de você que você considera lilithiano, tabu, diferente, que é uma verdade sua, que fala de quem você é, que fala da tua essência, que não quer mais ficar escondida, mas que você continua reprimindo. E aí, né, esse trígono com Netuno e Lilith tendo esse lado muito visceral, né, eu acho que talvez uma forma de você resolver essa alunação é você
ouvir o teu corpo. Eu vou contar dar dois exemplos disso. Outro dia eu tava assistindo acho que eu até já mencionei isso em algum vídeo. Outro dia eu tava assistindo uma entrevista da Miley Cyrus e ela tava falando que não tinha como mais ela fazer nada na vida dela que não fosse o que ela chama de full body yes. Que se não tivesse o corpo dela inteiro dizendo pra ela que era um sim pra aquela situação, que ela não pegava, ela não fazia. Nem vou dar outro exemplo, porque esse basta. Esse trígono Lilith-Netuno é sobre isso. É sobre você ouvir o teu corpo, sem forçar a barra, sem estresse, sabe? De maneira silenciosa, ele tá te dizendo qual é o caminho. Ele tá te dizendo por onde seguir. Então, assim, ele tá empurrando você em direção àquilo que é a sua verdade. A sua verdade é necessariamente abraçar esse novo começo? Não sei. Talvez a sua verdade seja honrar essa ferida, essa necessidade de pertencer e olhar para ela mais de perto e tratar isso antes de fazer qualquer outro movimento. Mas você precisa ser honesto com você. E você precisa, se existe, né, um medo, um desejo, um limite, parar de fingir que você não tá vendo, parar de fingir que você não sabe. O trígono vai ajudar esse processo. O trígono vai ajudar você a enxergar isso, mas ele não te obriga a agir. Por incrível que pareça, quem te obriga a agir é a quadratura Quiron-Júpiter. Mas se você resolver isso, vai deixar de doer? Não sei, talvez resolver essa quadratura doa. Mas pode ser que doa pela última vez e depois não doa nunca mais. Ou talvez continue doendo, mas pelo menos vai doer com você honrando a tua autonomia, o teu desejo de fazer aquilo que te dá prazer e de ser você. Então, antes da gente partir para os signos, né? O que a gente precisa fazer nessa alunação? A gente precisa reconhecer Júpiter-Quiron, ou seja, existe uma dor interna. A gente precisa reconhecer que existe a última oportunidade de um novo começo, que para você abraçar, você vai ter que fazer um ajuste. Esse ajuste não é uma grande revolução. Quizá seja um ajuste milimétrico, mas você vai precisar fazer um ajuste. Você vai precisar fazer uma mudança. E entender que para dar início a esse novo começo, você vai ter que rever essa insegurança interna, essa ferida interna, essa necessidade de pertencer. Existem duas coisas que não coadunam, que é a expansão de horizontes sagitariana, né? O crescimento sagitariano e a sua necessidade de manter o familiar e o conhecido. Não coadunam. Pensa em termos de signo, Câncer e Sagitário. Ou você pertence, ou você expande, ou você ajusta. Como? Você expande e cria um novo lugar de pertencimento. Isso é possível. E acho que, por fim, você vai precisar ouvir nomear essa verdade aí, lilithiana, que você já sabe que está presente, que tem muito a ver com você, que fala sobre quem você é e que você faz de conta que não vê. Talvez não seja tão tabu quanto você acha, talvez não haja tanto julgamento. O problema tá por causa de Júpiter retrógrado, Quiron retrógrado, o problema tá mais, a insegurança é mais interna a respeito do externo do que pautada em situações reais, vamos dizer assim. Então, perguntas que você pode se fazer sobre essa alunação: que mudança pequena você precisa fazer para dar início a um novo caminho de crescimento que você vem adiando e que é inevitável? E se você não der início a esse algo para não ter que mexer no que você precisa mexer, e você perdeu a oportunidade desse início e tiver depois que mexer nisso de qualquer forma,
sem ter a oportunidade do início, sem ter a oportunidade do crescimento. Se você tá pensando que não dar início a isso vai resolver o que vai evitar o que precisa ser mexido, estás equivocado. Outra coisa que eu acho que vale a pena você se perguntar é, especialmente porque o Urano tá em Touro, né? Que parte sua ainda tá recorrendo a antigas formas de segurança que estão desatualizadas, que nem trazem essa segurança toda, mas nas quais você insiste porque é familiar. O que você precisa ajustar para você dar início a um novo ciclo sagitariano na sua vida? Agora sim, vamos falar por signos. Aproveitando, né? Agora que a gente tá fazendo essa pausazinha pro signo, deixa seu like logo no vídeo se não tiver deixado, dá seu hype, deixa seu comentário, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito, né? Faz aquilo tudo que a gente sabe que eu preciso que você faça, né? Signo solar ou ascendente em Áries, essa lua nova vai ativar sua casa 9, né? Então, mais do que nunca, a gente tá falando de um novo começo que tá associado a questões jupiterianas e sagitarianas, né? Estudo superior, ensino, aprendizado, filosofia de vida, viagens, fé, documentos de imigração, questões judiciais, né? A sensação é de que algo com Urano em Touro, algo a respeito daquilo que você valoriza, do que você prioriza, ou da maneira como você lida com seu valor pessoal, já não encaixa e não fala com esse passo que você deseja dar, que vai trazer uma expansão, um crescimento. Só que Júpiter está na sua casa 4, então existe um grande valor que está sendo colocado sobre questões familiares, né? Sobre seja pai e mãe, seja família de origem, seja família atual, né? Sobre questões domésticas. E a quadratura é com Quirón na sua casa 1, né? No seu signo, na sua identidade. Então, assim, é como se dissesse assim, o melhor lugar do mundo para mim é com essas pessoas, né, que eu amo, é dentro de casa, no meu ninho, mas isso tá me custando um ovo e meio. Então, a quadratura com Quirón, de Júpiter com Quirón, tá pedindo que você tenha coragem de rever determinadas crenças que você carrega em relação à família, valores, Urano de novo, né? Valores familiares ou até narrativas que você herdou, né? E que determinam quem você é, ou qual o papel de família na sua vida, o que deveria ter na vida de todo mundo. Em última instância, essa lua nova, ela pode também vir a parir uma nova forma de pensar sobre o mundo, né? Mas esse ajuste, ele começa dentro de casa. Ele vai começar na sua base e ele tem o potencial de criar um novo horizonte para você. Lilith na sua casa 8, em trígono com Netuno na sua casa 12, torna as emoções, né? Bota as emoções ali mais à flor da pele, mas também revela de maneira até intuitiva, evidencia para você, não é para o mundo, é para você, verdades que, se você abraçar, podem te ajudar a mudar a forma como você enxerga o seu momento de vida agora. Signo solar ou ascendente em Touro, a gente tem essa lua nova acontecendo na sua casa 8. A casa 8 é uma casa que fala de transformação, de questões psicológicas, de renda compartilhada, de dinheiro do outro, daquilo que a gente compartilha, da maneira como a gente aceita dividir, como a gente controla, do que a gente precisa controlar, né? Ou como a gente deixa que o outro controle a gente ou não deixa, né? E também é uma casa que fala de dinheiro, mas mais do que tudo ela fala sobre, vamos dizer assim de uma maneira geral, investimento, né? Tanto emocional quanto financeiro. É uma casa que fala de compartilhar, mas também fala de dependências. E aí aqui eu acho que você tá né, com a oportunidade de dar um início, né? Que você vem adiando para evitar determinadas mudanças que envolvem diretamente você, Urano no seu signo. Só que exige que você toque, faça, fale,
sobre acordos, dívidas, padrões de reciprocidade, de troca afetiva ou financeira, intimidade. Júpiter retrógrado na sua casa 3. Retrógrado fala que você está num processo de revisão daquilo que você pensa e tá falando que as conversas estão difíceis, né? Até porque tá quadrando Quiron na sua casa 12. Então, são questões suas, medos, receios, inibições que você tem em relação a tomar essa iniciativa, a iniciativa dessa conversa, a iniciativa desse diálogo, dessa negociação, né? Que faz com que você postergue as coisas. Agora, Lilith na sua casa 7, em trígono com o Netuno na sua casa 11, pode tanto falar de um par que te ajuda a ver com mais clareza e a nomear a sua verdade com menos tabu, medo, vergonha, o que quer que seja, e te ajuda a navegar isso, ou pode falar de padrões de parceria que você mantém, que você não assume pela razão que for e que talvez precisem de mudança. Então, assim, com essa Lilith na casa 7, Júpiter na casa 3, eu diria, né? A honestidade, ela é super necessária, apesar dos seus medos, que podem ser muito mais imaginários do que reais. A ameaça pode ser muito mais imaginária do que real. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, essa lua nova está acontecendo na sua casa 7, no seu signo oposto, Sagitário. Então a gente está falando de um novo ciclo envolvendo parcerias, envolvendo relacionamentos, amorosos ou não, que precisa de uma revisão de expectativas, né? Urano retrógrado na sua casa 12. Que é que você não quer largar? Que formas de manter o controle ou de se manter seguro você usa de maneira não clara até para você mesmo, de maneira inconsciente até para você? Que formas são essas que você usa que estão impedindo você de dar início a um novo tipo de parceria, um novo tipo de relacionamento, até com o teu par atual ou com o teu sócio atual? Júpiter retrógrado na sua casa 2 sugere, né, que existem inseguranças a respeito do seu valor pessoal, ou quiçá, se a parceria for profissional, você tem algum tipo de receio de perder renda, perder receita. Mas e a maneira como você vem sendo valorizado ou não? Não conta? E a maneira como, né, o teu medo de fazer esse movimento interfere diretamente nos seus planos e projetos de futuro? Não conta? Porque tá interferindo. Quiron tá na sua casa 11. Tá interferindo, né? Você tá fazendo um esforço danado para manter as coisas de um determinado jeito, de uma determinada maneira, para não perder um suposto lugar de pertencimento que você já não sente que você encaixa ali. Você já não sente que encaixa ali. Que esforço mais burro é esse que você está fazendo? Qual o propósito disso? Talvez, se você tiver coragem, né, de tentar um outro tipo de relação, você talvez consiga calibrar o dar e receber com algo que seja mais fiel ao que você está se tornando, a quem você está pronto para ser. E aí, volto a dizer, essa parceria ela pode ser profissional porque Lilith está na 6. Então, casa 6 é uma casa material, Júpiter está na 2, casa material, Netuno está na 10, casa material. Então, pode ser que seja sobre parceria profissional, pode. E você pode estar tentando não mexer nas coisas por uma questão financeira, só que e o desgaste no teu dia a dia, na tua rotina? É um desgaste invisível que pode afetar até a tua saúde, mas que tá ali, né? É invisível para os outros, mas ele tá ali marcando presença para você. Então, assim, não sei quanto mais tempo você tem para adiar, tá? Esse movimento. Signo solar ascendente em Câncer, a gente tem essa lua nova na casa 6, que é uma casa que fala de trabalho, de responsabilidade em relação aos outros, de dia a dia, de rotina, de saúde. Tudo isso precisa de ajuste. Pequena mudança, nada
né, gigante, mas você precisa dar início a um novo ciclo nessa área. O que você vem fazendo não está funcionando. Você sabe disso porque Júpiter está na sua casa 1 retrógrado, você já tá no processo de revisão pessoal. Até que ponto você não tá se super estendendo, até que ponto você não tá se super entregando, você já tá num processo. Com esse Júpiter retrógrado, existe no mínimo uma consciênciazinha de pano de fundo que fala assim, mano, mas tu tá dando muito, tu tá dando mais do que tu tem pra dar. E aí eu acho que você, com esse Júpiter retrógrado, você meio que dá aquela recolhida, né, que fala assim, caraca, deixa eu me preservar um pouquinho porque eu tô dando mais do que posso. Por que que você tá dando mais do que pode? Quirón tá na 10. Tá preocupado com o quê? Com o que dirão? Tá preocupado com as tuas responsabilidades? Com o que se espera de você publicamente? Como pai, como mãe, como profissional? Tá preocupado com o quê? Então, assim, existe um novo ciclo em relação às suas... A responsabilidade que você entende que você tem com os outros, a sua rotina, o seu dia a dia, existe um novo ciclo que precisa ter início, que você tá adiando e que tu não tá dando conta de manter. Porque existe uma insegurança em relação ao... Não sei se é o status, eu não sei se é o trabalho, eu não sei se em relação ao chefe, eu não sei se em relação à sua imagem pública, eu não sei se em relação às expectativas sociais que tenho para você, ou se você tem medo de, se eu deixar de dar, se eu deixar de estar, se eu deixar de fazer, eu vou deixar de pertencer. Porque o Júpiter está na sua casa 1 e para você pertencer é importante pra... Mas quero te chamar a atenção de que o teu crescimento depende disso. Por menos visibilidade que você tenha sobre isso no momento, afinal de contas, né? Júpiter está retrógrado no seu signo, então pode ser que você não tenha muita visibilidade sobre a questão. Por menos visibilidade que você tenha no momento sobre a questão, para crescer, você vai precisar deixar de mão hábitos que não se sustentam mais. E assim, Lilith na sua casa 5, a casa 5 sendo a casa de filhos, de pessoas queridas, né, de ego, de atividades criativas, ela tá em trígono com Netuno na 9. Existe um chamado qualquer que você sabe que o caminho de crescimento, ele é menos sobre a devoção ao compromisso, às responsabilidades, e tem mais a ver com o sentido, com a busca, com a conexão, com esse algo maior. Você sabe que inclusive isso fala com você. Mas e o cagaço, né? E o cagaço? Tá bom, eu entendo. Só que a oportunidade de dar início ao ciclo não vai durar para sempre, tá? É a última saída e eu acho que isso é importante. Por quê? Porque a vida avança e não é que depois não haverão outras oportunidades, mas depois serão outras oportunidades. Essa oportunidade é essa, é agora, entendeu? Então assim, pense nisso. Signo solar ou ascendente em Leão, essa lua nova está acontecendo na sua casa 5, que é uma casa que fala de criatividade, expressão pessoal, filhos, amores, pessoas queridas, e existe algum tipo de ciclo que precisa ser começado, que precisa ser iniciado com pessoas que são importantes para você e que para isso acontecer, você precisa topar uma mudança. Nada grande, mas a sensação que eu tenho é que você perdeu um pouco da sua alegria por estar fazendo as coisas desta maneira, seja essa maneira como for, por estar se relacionando dessa maneira, por estar lidando com a sua criatividade dessa maneira. Existe algo sobre a maneira como você está fazendo as coisas que tirou de você a sua alegria. E eu acho que Júpiter na casa 12, retrógrado, tá te conectando com isso. Acho que através da introspecção, da reflexão, que sai da terapia, você tá entrando em contato com isso, sabe? E esse Júpiter, ele tá quadrando Quirón na sua casa 9, né? Então existe algo ali sobre uma crença sobre como o mundo funciona, sobre como são as coisas, que é o que te impede. É o que te impede de permitir uma outra forma de ser, se relacionar,
Como resolver isso, né? Se voltando para dentro, Lilith está na sua casa 4, Netuno está na sua casa 8. Então existe um lugar ali emocional profundo, aonde o que é verdadeiro para você e que você sabe que é verdadeiro para você, essa verdade mora nesse lugar emocional profundo, que não é um lugar de difícil acesso para você. É um lugar que você pode acessar intuitivamente, que você pode acessar se você se ouvir, que você pode já saber e você pode vir escondendo esse desejo até de você mesmo. Por que não reconhecer esse desejo? Por que não abraçar esse desejo? Por que não dar lugar a esse desejo? Eu acho que a sua vitalidade, a sua alegria, o seu calor, a sua generosidade, o seu coração depende disso. Signo solar ou ascendente virgem, essa lua nova cai na casa 4, a gente está falando de novos começos envolvendo lar, família, bases, estrutura emocional, um novo capítulo. É preciso ter início e aí eu acho que você vai precisar, não adianta você promover nenhuma mudança do lado de fora enquanto você não fizer esse ajuste dentro. E o que esse ajuste requer? Ele requer quiçá uma revisão dos grupos aos quais você tem pertencido, com os quais você tem estado, aonde você tem posto a sua energia, dos seus planos e projetos de futuro. Não acho nem que você tá com uma vida social muito intensa com esse Júpiter retrógrado na 11. Acho até que você tá num momento meio de peneira, né? De quem vai, quem fica, quem serve, quem não serve. E acho que você pode estar num momento de revisão de planos e projetos para futuro. O que mata é o Quiron na 8, né? Insegurança. E essa insegurança, ela pode ser, e se faltar dinheiro? E se faltar pro meu par? Como é que eu reviso meus planos e projetos de futuro para alinhá-los com aquilo que o meu coração deseja? Ou com um novo ciclo familiar, um novo ciclo envolvendo casa, né? Como que eu faço para realmente abraçar essa revisão sem ter certeza absoluta que não vai faltar nada? Amor, certeza absoluta não chega. Não está disponível, não tem, não veio no menu. Que mal a gente pode tentar ter alguma certeza pessoal em relação às nossas seguranças e inseguranças. É o máximo que dá. Mais do que isso não tem. Agora, Lilith está na sua casa 3, né? O que é verdade para você? O que é o teu desejo? Isso tá óbvio. A casa 3 ela é uma casa muito óbvia. Tá aí fazendo um trígono com Netuno na 7. Você ainda tem a oportunidade de contar com um outro alguém que vem sinalizar para você o óbvio. Fala assim, amor, mas até quando tu vai, né? Evitar isso. E também acho que essa Lilith na 3, ela convida você a compartilhar tanto o seu desejo quanto os seus receios com o seu par. Pô, eu tenho uma visão, eu acho que, poxa, a vida doméstica familiar deveria ser assim, eu acho que isso seria o ideal, mas eu tenho medo de fazer esse movimento, porque fazer esse movimento requer uma revisão de planos e projetos de futuro, mas para fazer essa revisão eu preciso ter mais segurança a respeito das nossas capacidades financeiras ou do teu apoio. Eu acho que tem uma conversa ali que pode acontecer, que talvez você venha adiando e que pode dar início a um novo ciclo familiar. Eu não acho que o resultado será tão trágico quanto quiçá você tema. E também não acho que tudo depende de você como você acha que depende. Signo solar ou ascendente em Libra, essa lua nova está na sua casa 3, da comunicação, dos contratos, dos estudos, dos pequenos deslocamentos e da família estendida, irmãos. O quincúncio com Urano, aqui ele está apontando para um incômodo que vem de questões financeiras, seja de dependências financeiras do teu par, seja da instabilidade financeira da receita dele, seja da expectativa de que você vai ficar sem uma renda variável, seja da falta de confiança que você tem no vínculo de vocês. Tem algo do financeiro que te impede de ter uma conversa, de
fazer uma mudança no seu meio, de planejar uma viagem, de começar um estudo. E é assim, um ajuste, quiçá não seja sobre você ter essa garantia que você acha que precisa. Talvez seja sobre você fazer um movimento independente de ter a garantia. Mas e o medo? É o medo, né? O medo é isso, o medo acontece. Júpiter está na sua casa 10, está retrógrado, pode ser que seja um momento de reestruturação de trabalho, de carreira, de caminho de vida, de imagem pública, pode ser que seja um momento que tenha dado uma desaceleração e pode ser que esteja pouco claro o teu caminho. E aí nesse processo, aonde, né, existe uma certa insegurança envolvendo o outro, e Quiron também está na tua casa 7, né? Você fica meio que você não fala, você não dialoga, você não negocia, você não expõe. Mas será que isso tem tanto a ver com o outro? Ou será que isso tem mais a ver com receios seus? Será que isso não é um chamado para você trabalhar questões relacionais tuas? Lilith está na tua casa 2. Então ela tá ali sinalizando que tem algo do teu valor pessoal que tá pedindo para ser reconhecido. E esse valor pessoal, ele pode ter a ver, né, já que Netuno tá na casa 6, Júpiter tá na casa 10, ele pode ter a ver com questões profissionais? Pode ser a respeito de dinheiro? Pode ser a respeito de reconhecimento? Pode. Mas também pode ser a respeito de valorização em relacionamentos e reciprocidade em relacionamentos. Então eu vou pedir para você usar esse Netuno na 6 para se questionar de que maneira que o teu padrão de dedicação ao trabalho, de entrega, de compromisso com as suas responsabilidades, de que maneira isso cria inseguranças que de repente não deveriam te frear. Talvez se você abraçar aquilo de diferente, Lilith, que aporta, que define, que contorna o teu valor, fique mais fácil você se colocar verbalmente e encarar as coisas de outra forma. Signo solar ou ascendente Escorpião, essa lua nova cai na sua casa 2. Podemos estar falando de questões financeiras, podemos estar falando de remuneração, podemos estar falando de valor pessoal, podemos estar falando de prioridades que estão pedindo reformulação. Não está pedindo uma grande transformação, uma grande mudança, questões assim, sutilezas, mas está pedindo que esse ajuste seja feito para que um novo ciclo possa ter início. E é um ciclo de expansão real. Júpiter está na sua casa 9, né? Então ele está lá realmente falando, olha, é hora de expandir os seus horizontes e olhar além do seu quintal. Mas nesse momento ele está retrógrado, num processo de revisão e está quadrado com Quiron na casa 6. Então pode ser algum tipo de dificuldade envolvendo a sua rotina, a sua saúde, o seu dia a dia, a maneira como você lida com o seu trabalho, com as suas responsabilidades em relação aos outros, que estão comprometendo a sua capacidade de crescimento. Para sua vantagem, se você souber usar, Lilith está na sua casa 1. Então assim, né? A verdade está em você, está no corpo, está na aparência, está na maneira como você chega, como você se apresenta, se relaciona. Netuno está na casa 5. Existe um fluxo muito perfeito dessa verdade, dessa autonomia, tá? Um fluxo muito perfeito com quem você é, com a tua essência, com o teu ego, né? É só você abraçar e assumir. Essa tá sendo a dificuldade. E por que essa dificuldade, né? Eu acho que a questão aqui é se você sabe não ser necessário, né? Esse Quiron na 6, ele pode falar de uma necessidade de ser necessário que interfere diretamente com a tua capacidade de crescer e de se expandir. Será que se não precisarem mais de mim, o que acontece comigo, quem eu sou, como eu me defino? Tá na hora de correr esse risco e dar início com isso a um novo ciclo de valorização pessoal que vai refletir nos teus ganhos, que vai refletir na maneira como você se posiciona profissionalmente também.
Tá na hora de fazer isso. Signo solar ou ascendente em Sagitário, essa lua nova tá na sua casa 1, é um novo ciclo para você, é a sua lua nova de aniversário, é o seu mês, então aqui a gente tem efetivamente o início do seu ano pessoal. É claro que o nosso ano pessoal começa no dia do nosso nascimento, do nosso aniversário, mas uma lua nova é um marco simbólico. Só que esse novo início que o céu te traz, né? Ele traz pedindo que você faça um pequeno ajuste primeiro. Embora você não seja muito da zona de conforto, que você abandone um último recurso ali que você usa para te dar segurança na tua rotina, no teu dia a dia, no teu trabalho. Tu precisa mesmo disso. Júpiter na sua casa 8, ele tá tornando mais evidente os teus medos, mas ele também tá dizendo assim, cara, tu tem capacidade de gerar financeiramente, você tem capacidade de entrega emocional, capacidade de vinculação com o outro. Você sabe que a vida é mais do que isso, mas existe um medinho de perder as pessoas que você ama, de não bancar tanta audácia, não ter tanta coragem de abraçar essa vulnerabilidade com tudo. Por isso você retrai. E esse é o dilema do sagitariano, né? Achar que a entrega emocional compromete a sua liberdade pessoal. Você não é verdadeiramente livre se você tiver que ficar monitorando a si próprio em relação ao quanto de si você dá para o que você ama e para quem você ama. Para com essa mesquinharia. Eu sei, o Quiron na 5 ele vai falar de feridas ligadas a quem você é, né? A expressão criativa, a liberdade criativa, que acaba influenciando na tua capacidade de se entregar. E sei que essa Lilith na 12 também não tá ajudando muito, né? Porque é Lilith na 12, Netuno na 4, né? Então, assim, às vezes o seu maior desejo, ele é tão secreto que ele é secreto até pra você. E aí você tem apenas, você vislumbra ele, né? Assim, tipo, por alto. Você não tem clareza sobre ele. Mas está na hora de você rever essas defesas. Está na hora de você lidar com o que você tem acesso. E o que você tem acesso nesse momento é esse Júpiter na 8 que está quadrando esse Quiron na 5. E o que você precisa fazer é largar a mão do medo. Porque um novo você depende disso. Desta coragem. Signo solar ou ascendente em Capricórnio. Essa lua nova cai na casa 12. Então a gente está falando de um novo ciclo que tem a ver com espiritualidade, com recolhimento, com introspecção ou com questões terapêuticas que não são necessariamente visíveis para o mundo. É uma lua nova, que é uma lua escura, que a torna menos visível, né? E que acontece na parte menos visível do seu mapa, que é a sua casa 12. Então, pode ser que para quem está do lado de fora nada esteja acontecendo, mas por dentro está acontecendo muita coisa, psicologicamente está acontecendo muita coisa. Júpiter está na sua casa 7, nesse momento está retrógrado e está quadrando Quiron na 4. Eu acho que existe algum tipo de dificuldade ou insegurança interna associada à questão de convivência, à questão familiar, que está impedindo você de crescer e expandir nos seus relacionamentos. No momento, eu diria que você está como que num processo de revisão das suas parcerias, das suas sociedades, porque você não está emocionalmente no seu melhor, com Quiron na 4. A saída, a Lilith está na sua casa 11, em trígono com Netuno na 3. Conversa com amigos. Deixa os seus amigos te ajudarem a enxergar com compaixão, com carinho, aquilo que é muito essencial em você e para você. Deixa eles te ajudarem a se reorganizar internamente. Deixa eles te ajudarem a expandir a sua forma de ver as coisas. Deixa eles te ajudarem nesse momento, quiçá que seja um momento de mergulho, mas é rico. Deixa eles te ajudarem a reformular isso. Signo solar ou ascendente em Aquário, essa lua nova começa na sua casa 11.
que é uma casa que fala muito com você, porque é a casa de grupos, amigos, planos e projetos para o futuro, que precisam de um novo começo, precisam de um novo fôlego, mas precisam de ajuste. Antes disso, essa lua nova faz quincúncio com seu regente, Urano. Então a gente está falando aqui que tem algo sobre planos e projetos de futuro, grupos, amigos, que não decolou ainda, porque tem um ajuste interno, ou dentro de casa, ou familiar, ou na sua vida doméstica, ou em relação ao seu passado, que está interferindo nesse movimento. Júpiter na sua casa 6, está fazendo quadratura com Quiron na sua casa 3, tem algum tipo de insegurança que acaba dominando o cenário, te impede de falar determinadas coisas que você poderia falar, tentar determinadas conversas que você poderia tentar. E você não está muito seguro ou segura sobre rotina, dia a dia e determinadas obrigações que você vem carregando. Tanto é que você está recuando significativamente nisso com esse Júpiter retrógrado na sua casa 6. Você está num movimento de autopreservação, inclusive de saúde, né? E isso, de repente, está inibindo a tua capacidade de comunicação e de conexão com o mundo, ou está afetando relações familiares com família estendida. Lilith está na sua casa 10. Se existe um outro indicativo de que é hora de ser você pro mundo, eu não conheço. Talvez Lilith na 1. Então, assim, não tem porquê você atravessar esse momento com insegurança e tudo, de maneira recolhida. Coloca a tua verdade para jogo. Lilith na 10, Netuno na 2. Ressignifica a tua relação com dinheiro, com teu valor pessoal e tenta se conectar com o mundo desde um outro lugar. Eu acho que existe um cansaço aqui, que tá com cara de movimento de retração, porque Júpiter tá retrógrado, mas é temporário. E a saída tá exatamente em chegar pro mundo com o que você tem. E aí sim desenhar uma outra possibilidade de caminho de futuro para você, com novos círculos, novos amigos, novos grupos. Por fim, signo solar ou ascendente em peixes, essa lua nova é na sua casa 10, carreira, profissão e caminho de vida, né? A gente está falando de um novo ciclo que precisa antes de ajustes para poder acontecer. Júpiter na sua casa 5, quadrando Quiron na sua casa 2, está apontando para feridas envolvendo a sua percepção do seu valor pessoal. Ou você não está sendo valorizado como gostaria, ou você está com dificuldade de se valorizar como deveria, e isso talvez esteja te fazendo dar um passo atrás em relação a atividades que te dão prazer, às pessoas que você ama, a filhos, sabe? A tua alegria de viver. Júpiter na 5. Mas Lilith, a rebelde, ela tá na sua casa 9, que é a casa não só da expansão, da ampliação de horizonte, mas também é uma casa que tem um quê de uma espiritualidade ali. E é a casa da verdade, né? Então eu acho que mais do que nunca você precisa olhar para a sua intuição e ouvir a sua intuição. Netuno está na sua casa 1 em trígono com essa Lilith. O que acontece quando você contempla um crescimento, uma expansão de caminho totalmente desconectada de qualquer expectativa externa, alheia de quem você ama? E que a minha pergunta é: o que você ousaria sonhar para você se você acreditasse que você tem a capacidade de realizar? O convite dessa Lilith em trígono a Netuno é isso. Que você se responda essa pergunta. Tá na hora de assumir quem você é, sem medo de ser feliz. Para essa lua nova é isso, meus amores. A gente se vê por aqui? Espero que sim. Beijo.